Oi, tudo bem? Bom, hoje eu vim falar aqui no vídeo sobre uma coisa que aconteceu comigo e que talvez pode acontecer com você e que, cara, pare imediatamente, porque é questão de arrogância. Como a arrogância me fez simplesmente parar e impedir que eu evoluísse nos meus projetos, nas minhas habilidades, nas coisas que eu gostava, nas coisas que eu queria me profissionalizar, e como isso me impediu de simplesmente evoluir, me deixar anos atrás, quando hoje em dia eu podia estar anos à frente, eu podia estar muito evoluído no que eu quero fazer. Cara, digamos que eu sempre fui uma criança que, digamos, sempre foi meio... Eu fui aquela tipo de criança prodígio, sabe? Aquela criança que sempre recebeu elogios, sempre foi um bom aluno, então que as pessoas sempre criaram muita expectativa. E por ser esse tipo de pessoa, de aluno, eu sempre fui aquele tipo de criança rodeada por elogios, digamos assim. Eu lembro, por exemplo, quando tinha trabalhos na escola, onde o professor fazia um trabalho em grupo e no meio desse trabalho tinha certas coisas, como por exemplo, no final vocês precisam fazer um tipo de desenho, algo assim. Os meus amigos da época sempre chegavam para mim e falavam, essa parte do desenho deixa com o Luiz, porque ele que sabe desenhar. Então, não importava o desenho que eu fizesse, o pessoal sempre achava, digamos, foda ou algo assim. Por mais que meus desenhos nunca foram, meu Deus, uau, eu, digamos, sempre tive um certo... Eu não digo que eu sou ruim, eu também não vou falar que eu sou ruim, ser modesto, algo assim. E eu também não vou falar que eu sou bom. Eu faço, digamos, desenhos aceitáveis. Eu tenho umas certas noções de desenho que eu aprendi praticando e tudo mais. Por exemplo, tinha um colega meu que ele também desenhava. E, digamos, nesse grupinho de colegas, se ele fizesse um desenho e eu fizesse outro, eu era sempre o que recebia mais elogios. Tinha gente que até me ficava meio sem graça, porque chegavam pra mim falar, cara, o desenho do Luiz tá muito melhor que o seu. E óbvio que eu falava, não, mano, também não é assim, né? Então, digamos que o desenho foi só uma das coisas que, por eu ser muito elogiado, tinha certas coisas que eu pensava, tipo, mano, eu não preciso aprender certas coisas, porque eu já sei, eu tinha mentalidade que eu já sabia aquilo, eu tinha arrogância que eu não precisava daquilo. Então, por exemplo, eu não precisava procurar saber me aprofundar, tipo, por exemplo, como desenhar um rosto, ter noções de como desenhar um rosto ou algo assim, por mais que na época as informações que a gente tem hoje em dia não era igual àquela época, mas tinha algumas certas informações que não era só através da internet, era às vezes por forma de revista ou assim, eu podia me aprofundar. Só que o meu interesse nunca era voltado para aquilo, porque eu tinha um pensamento que eu já sabia, eu não precisava daquilo. E isso sim era uma arrogância que eu tinha na época. Porque imagina, mano, se eu tivesse não tido essa arrogância do que eu já sabia daquilo, eu poderia aprender mais, por mais que sejam coisas que eu já soubesse. Isso é a questão, mano. Eu não preciso, por exemplo, aprender algo básico do que eu já sei. Mano, às vezes é bom porque você aprende aquilo de outra maneira. Tipo, você faz de um jeito A, eles te ensinam a fazer de certa forma o jeito A. Só que do jeito B, eles, por exemplo, você tem uma estrutura no desenho, você faz de certa forma para fazer o rosto, eles te ensinam também a fazer o rosto, mas com outro tipo de estrutura, com outra lógica. Talvez você pode ver que essa lógica às vezes é mais fácil, você recebe dicas, digamos assim, sabe? Então você consegue evoluir mais naquilo, você não fica parado. Então até às vezes, por mais que o pessoal fale, tipo, certas coisas eu não preciso aprender porque eu já sei, mano, de novo, o básico é o essencial. Então o básico é o que você precisa deixar mais fixado na sua mente. Então mesmo que você já saiba, não é que você, por exemplo, não vai quebrar a cabeça, mas mesmo assim, estuda, ouve de novo, e porque aquilo só pra fixar, tá ligado? Você pode até fazer brincando, porque você já sabe, mas é bom fazer, né? Simplesmente ter a arrogância que eu tinha de falar que não preciso disso. Isso foi o que aconteceu não só no desenho, mas também na edição de vídeo, como eu falei no outro vídeo. Eu já mexi com edição desde o Movie Maker. Eu tinha uma arrogância, por exemplo, quando meus amigos decidiram fazer um canal no YouTube, eu chegava e falava, deixa que eu edito, eu sou editor, eu já me dizia ser editor. Eu já me achava que eu sabia de tudo, de edição. Então toda vez que eles até quando a gente fez um canal junto, eu que editava tudo. Hoje eu vejo que eu não tinha aquele... Eu tipo assim, eu me imaginava de 0 a 10. Eu imaginava que eu era tipo um 9. Só que na verdade eu era tipo um 2. Eu ainda tava começando. E quando eu fui
pro Sony Vegas e minha arrogância só aumentou. Foi quando eu achava que eu sabia de tudo. Eu achava que, meu Deus, eu sou editor mesmo. Só que demorou um tempo pra eu ver que essa arrogância tá me... Por exemplo, eu tinha mais ou menos 12 anos nessa época. Eu fui perceber, por exemplo, com 14, tipo 2 anos, mano, o quanto uma pessoa pode evoluir em 2 anos. Porque eu tava analisando os meus vídeos, os meus desenhos, e eu via que eles não saíam do lugar. Eu não evoluía. Por exemplo, no desenho, eu sempre fui bom em desenhar rostos, mas eu via que eu não tinha muito, eu não sabia muito desenhar corpos. Porque é isso, mano, quando você tem um ponto fraco em algo, você, por mais que você goste de fazer uma certa coisa que é o seu ponto forte, que você aqui é o seu ponto forte, você faz brincando, mas o que você mais tem que se esforçar e dar atenção é pro seu ponto fraco. Isso em tudo, até mesmo como, por exemplo, na academia. Eu vou dar um exemplo de academia. Na academia, todo mundo tem um músculo que adora treinar, e geralmente é aquele músculo que já é mais desenvolvido no seu corpo. Por exemplo, a pessoa adora treinar ombro porque ela tem uma desenvoltura para ombro, só que o ponto fraco dela é a perna. Na semana, o treino que ela mais tem que fazer com mais foco é o de perna, porque o perna é um ponto fraco, e o seu ponto fraco estando forte, te dá mais tranquilidade para você trabalhar seu ponto forte, sabe? E era isso que acontecia. Então, quando eu analisei, por exemplo, meus vídeos, que eu fazia muito AMV na época, eu parei para analisar e falei, mano, simplesmente esse vídeo é literalmente um vídeo com... não tinha nem corte, é só um vídeo acelerado, uma música de fundo, e nenhum tipo de efeito, nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de composição. Era um vídeo cru, eu tava insatisfeito com aquilo. Foi aí que eu parei pra me permitir e falar pra mim que, cara, eu não sei de tudo. Na verdade, eu sou ainda um iniciante. Eu diminuí aquela minha arrogância, sabia que eu ainda tava no começo e sabia que pra chegar nos níveis das pessoas que eu admirava, eu precisava treinar mais, eu precisava me esforçar mais. Foi aí que eu tirei aquela arrogância e falei, cara, eu não sei de nada, eu preciso evoluir. Foi aí que eu me dediquei a procurar tutoriais, comecei a evoluir, comecei a aprender coisas novas, comecei a me esforçar no desenho, e isso me fez evoluir. Por exemplo, hoje em dia, eu consigo desenhar, de certa forma, o corpo, o físico de um personagem, se eu quiser desenhar, muito melhor que alguns anos atrás, quando eu não sabia desenhar nada, só sabia desenhar a cabeça. Quando eu fui me esforçar, eu consigo ver minha evolução. Eu vejo que não é uma evolução absurda. Isso eu vejo. Também, óbvio, por causa do tempo que eu tenho, que de certa forma minha vida tá um pouco corrida, mas eu percebo já, eu sinto a evolução e fico feliz. Eu não posso ficar, me acomodar como eu tava acomodado e achar que já tá bom, isso é bom, porque é aquilo. A gente tem que buscar evoluir. E eu vejo também isso como, por exemplo, na edição de vídeo. Eu me permiti, eu vi que tá evoluindo. Hoje em dia, eu até cheguei uma época, poderia chegar e botar meu currículo na internet e falar, olha, eu sou editor de vídeo e eu consigo editar um vídeo bem. Eu tenho noções de edição, eu consigo, digamos, trabalhar nesse ramo. Só que eu sinto que eu ainda preciso evoluir mais para poder, porque deve ser muito, imagina um constrangimento que é chegar, óbvio que você vai escolher o cliente, que você vai escolher o cliente de acordo com o tipo de edição que você faz, mas imagina um cliente chega para você e falar, cara, eu gostaria de fazer esse tipo de efeito, esse tipo de coisa, você simplesmente não fazer, porque por mais que você pesquise o tutorial na internet de como fazer, pro efeito sair com mais naturalidade, é preciso que você treine ele pra ti. Então, para você ver que ele tá melhor, tipo, pra ele dar dentro do vídeo, ele sai de forma natural, você tem que treinar ele bastante, porque você já vai saber como fazer. Se você simplesmente seguir o tutorial assim, botar direto no vídeo, vai dar pra sentir que, tipo, é como se fosse um teste. Então, eu ainda prefiro evoluir, sabe? Mas, cara, não seja arrogante, não deixa, por mais que você, tipo assim, você tem que saber diferenciar em não ser arrogante, e tipo assim, não chegar arrogante ao ponto de, cara, eu não preciso aprender nada, isso é arrogância, mas você também não pode se cobrar muito ao ponto de você se desmerecer e se botar pra baixo. Por exemplo, falar que, cara, eu não sei de nada, cara, eu sou um merda, meu Deus, eu não faço nada direito. Não, mano, você também tem que reconhecer até onde você conseguiu ir. Você tem que reconhecer sua evolução, porque se você só querer evoluir e não reconhecer a evolução que você teve, você só vai se botar pra baixo e vai chegar até um ponto de se botar pra baixo que vai se desanimar. Aí você me pedir sua evolução, porque você não vai ver que o que você já evoluiu, você não vai conseguir evoluir mais, porque você vai achar que não vai conseguir ver aquilo e vai achar que você não fez nada e vai se achar um merda. Não faça isso, mano. É bom procurar evoluir, mas também não é bom se deixar pra baixo. Não seja acomodado, mas também não se bote pra baixo. Reconheça a sua evolução. Reconheça. Parece papo de coach, mas, tipo, reconheça, mano. Tipo, onde você tá, que tá. Você precisa reconhecer a sua evolução pra você ver o que tá ainda seu ponto fraco, ou o que você
já evoluiu e o que as outras coisas você precisa evoluir mais ainda, sabe? Esse tipo de coisa. Eu quis fazer esse vídeo mais pra dizer isso, porque isso foi algo que me atrapalhou há muitos anos atrás e que eu podia estar, sei lá, muito mais evoluído na questão da minha arte, na questão da minha edição de vídeo. E eu espero que você não reconheça, porque isso acontece principalmente com adolescentes. Então, repense, mano. Repense se você realmente sabe de tudo. Porque é aquilo. Essa era de informação que a gente vive é aquilo. A gente tem muita informação ao nosso redor. Isso dá a sensação que a gente sabe de muita coisa. Mas, muitas vezes, a gente acha que sabe de tudo. Mas a gente geralmente não utiliza desses meios de informação que a gente tem à nossa volta. Então, saiba aproveitar esses meios que você tem à sua volta e se beneficie disso. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter visto. É isso. Valeu, falou, tchau.